Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos aqui falando do tabernáculo, dentro do tabernáculo, a primeira peça que o Senhor revelou a Moisés, a arca. Estamos estudando o que tinha dentro dessa arca. Nós estamos falando a respeito do maná. Nós estamos usando o único texto, que se refere ao que tinha dentro da arca. E nós estamos vendo aqui em Hebreus, capítulo 9, verso 4, que continha um incensário de ouro e a arca da aliança, toda revestida de ouro. Nela estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da lei. Então nós estamos estudando aqui, agora, falando exaustivamente a respeito do maná. Certo? O maná era algo ali dentro da arca, ou seja, o maná é propriedade da arca, o maná é propriedade de Cristo. Então nós vimos já várias informações a respeito desse maná. Esse maná, ele imperou sobre Israel, ele foi dado para Israel durante os 40 anos que eles estavam ali peregrinando pelo deserto, certo? Então, maná é uma alimentação de deserto, de vida de deserto, certo? Porque a vida de deserto, você não conquista a vida de deserto, você anda, você não sai do lugar, você precisa se alimentar, senão você morre. Então, Deus tem que dar o suprimento para a pessoa não morrer, para manter a pessoa viva. Então, maná é um milagre do deserto. Quando eles entraram na terra prometida, cessou o maná, a comida que descia do céu, o pão, o cereal que descia de Deus. Então aqui no livro de Josué, no capítulo 5, no verso de número 12, diz assim: depois que comeram do trigo da terra do ano anterior, olha só, eles entraram na terra, ali perto de Jericó, e os habitantes de Jericó ficaram com muito medo, os fazendeiros de Jericó ali, entraram para dentro da cidade, deixaram suas plantações ali, e o povo de Deus, o povo de Israel, eles comeram do trigo que aqueles homens de Jericó haviam plantado. No dia seguinte cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então veja, a partir do momento que eles comeram do trigo da terra prometida, certo? Cessou, acabou o maná. Então o maná é uma maneira de alimentar o povo de Deus no deserto. O plano de Deus para nós é nos dar maná, sim, mas não mais numa vida de deserto. É uma vida de conquista. Daí o maná apontar para Cristo, certo? O maná falar de Cristo. Nós já estamos falando, a respeito desse apontamento do maná para Cristo, em várias situações. Nos vídeos passados nós falamos desse maná apontando para Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios aqui no capítulo 10, então a gente já viu que durou 40 anos esse maná, porque era a comida deles do deserto, E o apóstolo Paulo, ele diz assim, todos comeram do mesmo manjar espiritual. Possivelmente Paulo estivesse referindo-se ao pão, que era dado todos os dias pela manhã. O maná era um manjar espiritual. Por que era um manjar espiritual? Porque provinha de ação celestial, de ação sobrenatural. Era um pão físico, mas que tinha a sua fonte no espiritual, no celestial. Então todos comeram desse pão. De novo, Paulo dizendo que o maná era um manjar espiritual, estava apontando, para o Senhor Jesus. Então nós vemos, que esse maná durou 40 anos. Os hebreus comeram ali a comida da terra prometida, das cercanias ali de Jericó, o trigo, a colheita de trigo que os fazendeiros deixaram porque ficaram com medo, entraram dentro da cidade. E quando eles comeram, cessou o maná e eles passaram a comer da comida da terra prometida, certo? Agora,
a gente olha para o Novo Testamento e a gente vê Cristo sendo o nosso maná, certo? Ou seja, o Senhor começou seu ministério pregando a palavra, expulsando demônios e curando, e por causa dos sinais de cura, o Senhor atraiu uma grande multidão. Nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, né, multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Por que agregou 5.000 pessoas onde Cristo estava? Em João capítulo 6, verso 2, é assim: uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então a multidão seguia a Cristo, não porque ele era o Messias, porque ele era o Salvador, porque ele era aquele que salva, mas porque as multidões estavam vendo os sinais que ele fazia sobre os enfermos. As pessoas estavam procurando os sinais, né? Como hoje. Então reuniu-se muita gente em torno de Jesus, 5.000 homens, aqui o texto diz. Nós temos aqui a multiplicação dos pães para 15.000 pessoas, né? Nós vemos aqui no versículo 9, João 6,9 diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Então a gente vê que o Senhor pegou esses 5 pães, esses 2 peixinhos, e agradeceu, e tomou o pão e deu graças e repartiu aos discípulos. Os discípulos repartiu aquelas pessoas e houve uma multiplicação. Então houve um milagre. Então eles estavam procurando Jesus por causa das curas, certo? Eles não estavam procurando Cristo porque Cristo era o Messias, eles estavam crendo em Cristo como Messias, mas porque eles estavam vendo Jesus operar curas ali sobre Israel. Acontece outro sinal mirabolante, extraordinário: 5 pães e 2 peixinhos se multiplica para 15.000 pessoas. Aí Cristo sai daquele lugar, vai para outro lugar, eles procuram Cristo de todos os lados, e quando eles acham, né, eles dizem assim, aqui em João 6:25: achando na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegastes aqui? Veja, parece que eles estavam procurando a Cristo, mas eles não estavam procurando a Cristo, eles estavam procurando as mãos de Cristo. Eles tinham visto sinais de cura e eles estavam caçando Cristo por causa desses sinais. Daí que acontece? Eles recebem outro sinal mirabolante, que é a multiplicação de pães e peixes. Então eles procuram Jesus. E quando eles acham, eles fazem a pergunta: quando o Senhor chegou aqui? Por que o Senhor não nos avisou para que a gente pudesse estar onde o Senhor está? E aí no versículo 26, Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Então eles foram buscar primeiro por causa da cura. E aí houve um milagre de multiplicação de pães, ele matou a fome deles, e agora eles nem estavam mais buscando a Jesus por causa da cura. Estavam buscando a Jesus porque eles tinham sido saciados com o pão que Cristo havia dado. Então eles foram caindo, né, na sua busca. Nós temos que buscar a Cristo pelo que Cristo é. Eles buscaram a Cristo pelas mãos de Cristo, pelas curas. Aí houve ali uma manifestação do sobrenatural, e eles passaram a buscar não a Cristo mais pelo sobrenatural, mas agora estavam buscando pela comida, para poder comer, se alimentar gratuitamente. Então a gente vê, né, que eles estavam caindo na sua busca, porque quando a gente busca Cristo errado, a gente vai caindo da busca, né? Nós devemos estar em Cristo por salvação e por sermos eleitos nele para o plano superior, supremo de Deus, que é Cristo habitando em nós e Deus habitando em nós, nós sendo a morada de Deus e a gente viver a vida eterna. A gente for buscar Cristo por qualquer outra coisa, por prosperidade, por cura, por saúde, por quebra de feitiçaria, nós vamos acabar como esse povo, nós vamos acabar buscando pior ainda, e ao invés de crescer na busca, a gente vai caindo, buscando a Cristo por coisas que não deveríamos estar buscando. No caso, eles estavam buscando por causa do pão que havia saciado, né, que havia alimentado eles. Aí, no versículo 30, né, começa uma conversa aqui com Cristo. Cristo exorta a eles: não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Cristo começa a exortá-los. Cristo poderia
ter arrastado uma multidão gigantesca nesse momento, né? Porque ele fazia sinais. Sinais atraíam as pessoas. Agora ele multiplicou os pães, atraiu mais pessoas. Se ele fizer outros sinais, ia ter muito mais gente buscando ele, porque os sinais fazem as pessoas vir por causa dos sinais, das curas, certo? Mas não é o que Cristo fazia. Cristo, quando viu a multidão, não deu sinais para a multidão, deu exortação, deu ensino, porque o ensino, ele define quem está buscando a Cristo por realidade verdadeira, né, por uma realidade do que ele é, e quem está buscando pelas mãos por interesses. Então, Cristo poderia ter feito uma revolução muito grande em Israel, no mundo, se ele vivesse de milagres, né? Se ele vivesse fazendo aqui, executando os milagres. Então, não foi o que ele fez. Ele deu palavras, certo? E dando palavras, começou uma conversa aqui, né? Eles perguntaram: o que faremos para executar as obras de Deus? Poxa, o Senhor multiplicou pão e peixe, ensina a gente a fazer isso. Olha o interesse deles. Por quê? Eles tinham pão de graça, eles queriam um pão gratuito todos os dias. Nos ensina a fazer isso. O que a gente tem que fazer para executar essas obras de Deus? Olha só. E aí Jesus deu a resposta. A obra de Deus é essa: que creais naquele que ele enviou. Ou seja, vocês precisam do pão, vocês precisam dos sinais, vocês precisam só crer naquele que foi enviado por Deus, que era o próprio Senhor Jesus. No versículo 30, nós vamos ver aqui, ó. Disse-lhes, pois: que sinal tu fazes para que o vejamos e criemos em ti? Que operas tu? Então olha como essa multidão, toda multidão, ela é confusa, ela é perturbada e ela não sabe o que está buscando. Eles primeiro buscavam por causa dos sinais, depois passaram a buscar por causa dos pães. Eles viram um grande sinal na multiplicação dos pães. Há de convir que 5 pães e 2 peixinhos se tornar alimento para 15 mil pessoas é um sinal, certo? É um apontamento de glória de Deus. Mas agora, mesmo eles vendo sinais em curas e o próprio sinal da multiplicação, eles fazem a seguinte pergunta: que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Ora, ele estava ali diante deles, fez o sinal, e ele estava perguntando: que sinal? O sinal foi dado. O sinal foi dado, um sinal físico para que eles pudessem crer no Messias. Ou seja, eles estavam vindo buscar a Cristo errado, com motivação errada, pelos sinais, depois pelo pão. E mesmo assim o Senhor fez os sinais para mostrar para eles que eles precisavam não dos sinais, eles precisavam daquele que fazia os sinais, que é Cristo. Eles estavam tão cegos que eles buscaram pelos sinais e buscaram pelo pão, mas agora eles estavam perguntando para Cristo: ó Senhor, nos mostra alguma coisa? O que o Senhor opera para a gente crer realmente no Senhor? Então veja que sinais, curas, milagres são parte integrante do Evangelho, mas sinais, curas não salvam. Por quê? Porque as pessoas começam a buscar a Deus pelas mãos. E quem busca a Deus pelas mãos apenas é uma pessoa que está no meio da multidão, é confusa e vai baixando o nível de busca a cada tempo que vai buscando. Mas aí vem o ensino, e Cristo vai ensinar. Todo mundo que vem para a igreja por causa do sinal, Cristo vai fazer o sinal e vai ensinar essas pessoas. Mesmo assim, com os sinais, sem o ensino, as pessoas não conseguem ver a Cristo. É preciso o ensino para que as pessoas possam ver a Cristo. O caso deles, eles não estavam vendo a Jesus. E olha só, eles entraram no maná aqui no verso 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então, Jesus, nossos pais, eles comeram pão lá no deserto, o maná, foi Deus que deu. Que sinal que você faz? Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, e eles fizeram a comparação com o maná, os 40 anos que Deus havia dado pão para eles. Ele estava querendo dizer assim: Moisés fez um milagre extraordinário e ele não disse que ele era o Messias. Agora você fez uma multiplicação de pães e está dizendo que é o Messias.
Veja, porque a multidão que está buscando a Cristo não crê em Cristo como Messias. Então, meus irmãos, muitas pessoas hoje estão vivendo isso. Tem igrejas que estão lotadas, cheias, abarrotadas de pessoas, mas são pessoas que não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, como Messias, como enviado, o propósito de Deus, que é Cristo. Não, estão buscando as mãos. E daí, se não tiver mais sinais, eles não conseguem continuar crendo. E se tem uma igreja que está fazendo sinais e tem uma outra igreja que está fazendo mais sinais ainda, essas pessoas estão aqui na primeira igreja, vão para a segunda. Se tem uma igreja que tem um profeta, está fazendo revelagens, e aí todo mundo fica sabendo, essa igreja se esvazia e todo mundo vai para outra. Essas são ovelhas que não tem pastor, né? São ovelhas que não tem ensino. São pessoas que não estão entendendo o que é Cristo. Daí são levadas por vento de doutrinas, por espíritos enganadores. É o que Cristo vai combater aqui agora. Ó. No versículo 32 ele vai dizer: disse-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Primeiro Jesus já fala, ó, não foi Moisés, foi o Pai que deu. Então, eles têm uma fixação em Moisés, né? Os israelitas até hoje, né? E hoje a igreja também tem muita fixação em Moisés, na lei, nas coisas do Antigo Testamento. Então, o Senhor não, assim, relutou em dizer: não, vocês estão enganados. Não foi Moisés que deu o pão do céu, mas aí ele diz: mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o maná também não é o verdadeiro pão do céu. Jesus já está alinhando a mente deles. O maná não é o verdadeiro pão do céu, é simplesmente um apontamento, um símbolo, uma sombra. Quem dá o pão do céu não é Moisés, é o Pai. E o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. É o Pai que dá o verdadeiro pão. Aquele pão do deserto não era o verdadeiro, era uma sombra. O Pai está dando o verdadeiro pão. E aí ele vai dizer no versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Então ele está apontando para si mesmo, né? Cristo é o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Veja, está descendo do céu até hoje esse pão, né? E que dá vida ao mundo. Então a verdadeira vida não estava lá naquele maná, porque aquilo não provia vida eterna, só provia vida natural para um tempo, certo? Então, aquele maná não dava vida eterna, não gerava vida eterna, apenas vida física, porque era um símbolo. Agora, o verdadeiro pão de Deus é o pão que desce do céu de fato. Aquele pão vinha com o orvalho, com a chuva, mas o pão de Deus mesmo, ele veio do céu, do planeta céu, não do céu atmosférico, o céu das nuvens, como acontecia com o maná, por providência divina, sim, mas o verdadeiro pão de Deus, ele desce do próprio céu, do planeta céu, e esse dá vida ao mundo. Esse aí, ele dá a verdadeira vida, a vida real, que é a vida eterna. E aí olha só a mente deles, né? A mente deles era, disse-lhes, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Eles estavam com a mente só na terra, só nas coisas terrenas. E daí eles estavam achando que Jesus estava falando do pão que ele havia multiplicado um dia antes. O pão que multiplicou-se por meio dos 5 pães, certo? E Jesus estava falando de si próprio. Aquele pão que o próprio Cristo multiplicou era uma comida, como ele disse aqui, né, no versículo 26. Não buscai... trabalhar não pela comida, no 27, que perece. Ele multiplicou uma comida que perece. Agora Jesus estava querendo apontar esse sinal que ele fez, que é do pão, da multiplicação do pão. Ele estava querendo apontar a realidade que era ele, e eles não estavam conseguindo entender. Então veja como que a dificuldade de antigamente é também a dificuldade até hoje, que as pessoas não conseguem entender que Cristo é o pão vivo, que as coisas materiais, elas não devem ser colocadas em primeiro lugar. Nós devemos entender que Cristo é o pão que nos dá a verdadeira vida.
E aí o Senhor vai responder no 35, né? Disse-lhes, Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Olha que expressão mais linda, né? Eu sou o pão da vida. Jesus foi claro com eles, porque eles estavam conseguindo entender. Então Jesus falou: ó, o maná lá do deserto que foi dado todos os dias por 40 anos, não é o pão da vida. É um pão que eles comeram e morreram, certo? A multiplicação do pão que eu fiz há um dia atrás, que eu peguei 5 pães e 2 peixes e multipliquei, não é o pão da vida. Aí Jesus diz assim: o pão da vida não é um trigo, não é uma massa. Aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. O pão da vida é uma pessoa, a pessoa de Cristo. Eu sou o alimento vivo. Glória a Deus, né? E aí diz, olha só, então Jesus mesmo disse: eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o pão da vida, o pão que gera, o pão que proporciona vida. Glória a Deus. Jesus é o nosso alimento, né? Quando Jesus então se intitula o pão da vida, ele está dizendo: eu sou o alimento para vocês. Então, meus irmãos, o povo de Israel comeu maná, apontando que nós deveríamos comer do pão vivo, que é Cristo. Cristo é alimento para nós. Porque muitos de nós estamos fracos, doentes, irritados, parece que estamos com muitos problemas na vida. Por quê? Por causa de macumba e feitiço? Não. Por causa de demônios? Não. Porque nós não estamos nos alimentando do pão da vida. E daí não temos os nutrientes vivos. Então, o Senhor é comida para nós. O Senhor é ar para nós respirarmos. E o Senhor é água para nós bebermos, e o Senhor é comida para nós também comermos, certo? O Senhor é veste para vestirmos, o Senhor é a terra que nós estamos. Cristo aponta para tudo. Aquele que vem a mim não terá fome, glória a Deus. Então, Jesus estava dizendo: se vem até a mim, porque eu sou o pão vivo, essa pessoa não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Jesus está dizendo: eu sou a comida e a bebida viva que vocês precisam. Vocês estão desesperados, ansiosos pela comida que é perecível, a comida da terra, o pão que eu multipliquei. Vocês estão com a mente lá no maná de Moisés, mas vocês vão vir até a mim e vocês vão crer em mim, porque vocês vindo a mim, vocês vão comer, vocês crendo em mim, vocês vão beber. Então Cristo é comida e bebida, Cristo é pão vivo e Cristo é água viva. Cristo é pão vivo para nos saciar, tirar nossa fome do sobrenatural, tirar nossa fome do incontentamento, do vazio, nos preencher. Cristo é a sede, Cristo é a água que sacia a nossa sede. Cristo sustenta a nossa alma. Glória a Deus por essa declaração. Aí o verso 36 diz assim: mas já vos disse também, me vistes e contudo não crestes. Olha, Jesus está dizendo: gente, vocês estão me vendo, eu sou o pão vivo, agora eu já estou dizendo que sou o pão vivo, e mesmo assim vocês não estão conseguindo crer. Vocês estão com a mente tão dominada pelo sistema social, pela comida perecível. Vocês estão tão humanos, estão vivendo na parte apenas da carne do homem, de se alimentar, de se sustentar, de prosperar, que vocês não conseguem ver que eu sou o pão vivo. Porque, irmãos, quando nós temos esse status do mundo dentro de nós, né? A gente quer ter o que o mundo tem, a gente quer ser como o mundo é, a gente tem muito desejo de riqueza, de prosperidade, a gente não consegue ver Jesus, ainda que Jesus esteja se mostrando para nós, porque esses sentimentos e esses interesses, certo? Esses interesses, eles acabam cegando a gente não consegue ver os sinais do Espírito que Deus está dando para nós em Cristo, para que a gente possa entender que tudo que nós precisamos está em Cristo, está nele. Aí diz o versículo 37: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O Senhor está dizendo aqui
né, no versículo 35, aquele que vem a mim não terá fome. E aí o Senhor diz no 37, o que o Pai me dá e o que vem até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, isso é tão extraordinário, que o Senhor não negará o seu pão, a nenhum que for até a Ele. Ou seja, o Senhor que dá as pessoas para ir até Cristo. E como o Senhor dá as pessoas para ir até Cristo? Através da pregação. As pessoas ouvem a pregação, criam fé e vão até o Senhor. Essa é a maneira do Pai levar ao Filho. E essas pessoas que veem de fato, que conseguem enxergar Jesus como o Messias, como o Senhor e Salvador, como o Rei, deixam de ver Cristo como o seu empregado, seu advogado, seu curandeiro, seu libertador, e passam a ver Cristo como o Salvador e Senhor. Essas pessoas de maneira nenhuma serão lançadas fora. Agora, as pessoas que vêm por causa dos sinais de cura, e as pessoas que vêm para só ter provisão financeira, no caso deles, multiplicou o pão, eles vieram depois por causa do pão, isso está apontando para, né, saúde e finanças, e hoje você pode ver que as igrejas estão baseando nisso, né? Saúde e finança, e é o que eles estavam vindo atrás de Jesus. Jesus estava repreendendo. Eu curo, sim, eu prospero, sim, mas aqueles que vêm a mim são os que me veem não como o prosperador, não como o curador, mas como o Salvador, como o pão da vida, como o alimento. Cristo é o verdadeiro alimento. Nós comemos, e ao comer, meus amados, todos os dias, é um tipo de Cristo em nossa vida, que a gente precisa comer todos os dias de Cristo. Nós respiramos e o ar é mais um apontamento para Cristo. Nós respiramos para viver, nós precisamos respirar Cristo para viver. Nós bebemos água para nos manter vivos e saudáveis, nós precisamos beber das águas vivas do Senhor. Então esses que entendem que o Senhor, Ele é ar, que o Senhor é pão, que o Senhor é água, e entendem o Senhor como comida, bebida e ar, esses jamais serão lançados fora, porque eles não estão buscando o Senhor por curas e por manifestações de prosperidade, de multiplicação. Mas isso quer dizer que se eu ver o Senhor é como o meu ar para respirar, a minha comida para matar a minha fome, minha água para matar a minha sede, saciar, eu não vou ter cura e prosperidade? Não, é o contrário. Eu terei essas coisas porque o Senhor é tudo isso, mas eu não estou vivendo no Senhor para a cura e para a prosperidade. Eu estou vivendo o Senhor porque Ele é o ar, estou vivendo o Senhor porque Ele é o pão, estou vivendo o Senhor porque Ele é a água. Então é isso, Ele jamais vai lançar fora. E aí diz aqui o versículo 38, né? Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou o pão que desci do céu. Eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele disse o que ele veio fazer, né? Ele veio dar vida ao mundo, certo? Ele disse no versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá vida ao mundo. Ele diz, porque eu desci do céu, eu sou o pão, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que enviou, que é o Pai, é dar vida ao mundo. Ele é o pão vivo, ele é o pão da vida, certo? E aí o versículo 39 diz assim, a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então a vontade dele, do Pai, é que nenhum daqueles que Ele enviou, que Ele deu, se perca. É impossível se perder, né? Se você respira Cristo, se você bebe Cristo, se você come Cristo, se Cristo é o oxigênio, se é o ar, se Cristo é o pão da vida que te sustenta e se Cristo é a água viva que te sacia. Então, essa é a vontade, que o Senhor nos mantenha nutrindo-nos através do ar, através do pão, da comida. Ele é o pão vivo, e da bebida, Ele é a água da vida, e nós não vamos nos perder, ou seja, nós não vamos perecer. E nós vamos ser ressuscitados no último dia. Então olha só o que o Senhor está dizendo. Que essas pessoas, que essas 15 mil pessoas que estavam aqui, elas estavam buscando a Cristo
por curas e prosperidade, né? Cura nos sinais dos enfermos e na multiplicação dos pães. Então, é basicamente cura e é basicamente prosperidade. As pessoas que estão buscando o Senhor por cura e por prosperidade não foram enviadas pelo Pai. Elas foram pelos interesses mundanos, os interesses egoístas que elas têm. As pessoas que foram enviadas por Pai são aquelas que entenderam que Cristo é. Cristo é o ar, o pão e a água. Então, o Senhor vai ressuscitar essas pessoas no último dia. Agora, as pessoas que buscaram a cura e que buscaram a prosperidade, o Senhor não tem compromisso de ressuscitar elas no último dia, porque elas só estão sendo curadas fisicamente, elas só estão comendo pão perecível. Elas não estão comendo pão da vida, bebendo a água da vida e respirando o ar vivo do Senhor. Então, o Senhor não tem compromisso de ressuscitar essas pessoas. Aí é muito importante, né, irmãos? A gente fazer uma análise da nossa vida e ver o porquê nós estamos servindo ao Senhor. Se nós temos algum interesse só nosso, como eles, cura e prosperidade, ou se nós já entendemos que o Senhor é o nosso interesse, um novo interesse. O Senhor é o nosso interesse. E aí, o versículo 40 diz assim, ó: na verdade, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual que é a vontade de Deus, o Pai? Que todo aquele que vê e crê nele tem a vida eterna. Veja, esse povo aqui, de João capítulo 6, eles estavam vendo o Senhor, mas não viam o Senhor. Eles viam só um homem ali que fez um sinal, e eles estavam fazendo comparação com Moisés. Estava colocando Jesus no plano humano, fazendo comparação com Moisés, tinha dado maná. Mas a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê tem a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, é preciso ver o Filho. Olha, Jesus estava ali diante deles curando, e eles não viram que era o Filho de Deus, o próprio Deus. O Senhor estava ali prosperando, mostrando através da cura e da prosperidade, da multiplicação dos pães. E eles estavam perguntando aqui no versículo 30, que sinal tu fazes para que o vejamos? Ou seja, o sinal não estava dando condições a eles de ver Jesus. Então, a vontade do Pai, porque o interesse era errado. Nós recebemos um novo interesse quando nascemos de novo. A religião vai nos fazer ter um interesse de buscar as mãos de Deus. A religião vai nos fazer ter um interesse, o ego, nosso eu, vai nos fazer ter um interesse de buscar Deus como alguém que tem que nos abençoar para nós vivermos a nossa vida. O Senhor não tem compromisso de ressurreição com essas pessoas não estão vendo o Senhor como ar, essas pessoas não estão vendo o Senhor como pão, essas pessoas não estão vendo o Senhor como água. Então o Senhor não tem compromisso com essas pessoas de ressuscitar. Essas pessoas não nasceram de novo, elas estão buscando o Senhor por causa da religiosidade e por causa do ego delas, de querer saciar o ego delas com alguma coisa que Deus possa dar a elas. Mas a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, você vê e crê. Então, ver e crer andam juntos, não é? Você vê o Senhor. Isso bate tanto lá com João capítulo 3, né? Que o Senhor diz para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode ver o reino. Ou seja, se a gente não nasce de novo, a gente não vê o Filho. A gente não crê no Filho. E só tem vida eterna quando vê o Filho e crê no Filho. E aí eu ressuscitarei no último dia. A promessa é da ressurreição. Então essas pessoas que comeram o pão aqui, que Jesus multiplicou, iam morrer e não iam ressuscitar. Essas pessoas que o Senhor curou aqui seriam curadas, mas não seriam ressuscitadas porque não conseguiram ver o Filho em Jesus. Eles estavam vendo um homem chamado Jesus, mas não estavam vendo o Filho, que é Cristo, o Filho de Deus, no caso, né? Aí o versículo 41, que você viu, conversa mais truncada e ao mesmo tempo esclarecedora, essa de João capítulo 6. O versículo 41 diz assim: murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha, a murmuração deles tinha
um foco. Esse homem está dizendo que ele é o pão do céu, ele está se comparando com Maná, e ele está se comparando com Moisés. Não, a murmuração é terrível, era em respeito a isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Então tem duas coisas aqui que eles ficaram revoltados. Jesus falar que era o pão e Jesus falar que tinha descido do céu. Porque a religião e o ego nunca vão conseguir ver Jesus como comida, como pão, e nem que ele desceu do céu e que ele é do céu. A religião vai ver Jesus como alguém que faz sinais, né, que cura, que opera sinais, mas não vai conseguir reconhecer essa parte divina dele, essa parte que ele é homem, mas ele é Deus. Então eles murmuraram por causa disso, porque Jesus falou que ele era o pão que desceu do céu, que era a comida. E mesmo Jesus sabendo que se incomodar eles, disse: eu sou o pão que desceu do céu. Isso incomodou demais, porque as pessoas que buscam a Cristo pelas mãos nunca vão reconhecer que ele é comida, que ele é bebida e que ele é ar, que ele é espírito. Como espírito ele é respiração, como pão ele é comida, como água ele é bebida. E aí o 42 eles vão dizer assim, diziam: não é esse Jesus o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pois diz, desci do céu? Ora, até parece que José estava vivo aqui, né? Porque eles estão dizendo: não é esse Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Então, me parece, né, que é o que eles estão querendo dizer. Olha, a gente conhece esse homem aí, ele é filho de José, o carpinteiro, sua mãe se chama Maria. Estranho. Como pode dizer que desceu do céu se ele é filho de José? Mas ele não era filho de José, né? Olha só, ele não era. E daí eles estavam vendo a Cristo só como filho de José, né? Jesus. Como pois desce do céu? Confundiu tudo eles, né? Porque a religião e o ego é confuso, e o mundo, os três, né? É confuso em relação a Deus. Você pode ver que as pessoas têm muita confusão em relação a Deus. Elas são muito religiosas, muito mundanas, muito cheias de si mesmo. Então é difícil entender. Poxa, como que ele é um pão se ele é um homem? E como que ele desceu do céu se o pai dele é José? Veja, eles querendo entender as coisas do céu pela mente natural. E Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Lhe parece loucura. Como eu sei que uma pessoa é natural? Pelo que ela busca a Cristo. Ela busca por sinais, curas e prosperidades, bem-estar pessoal. É uma pessoa natural que está querendo entender o reino sobrenatural com a mente natural. Essas pessoas não conseguem ver Jesus e nem creem em Jesus como aquele que tem a vida eterna, que é o Filho de Deus. Então vão... Mas como? Olha nesse tempo. Mas peraí, como que ele desce do céu se ele é filho de José? E Jesus vai ter paciência, ao mesmo tempo Jesus está consertando essa multidão, tentando consertar, porque Jesus poderia muito bem fazer mais sinais e conseguindo mais discípulos, mais pessoas que o seguiam pelas mãos, mais pessoas que o seguiam pelas curas, pela prosperidade, e fazer uma rebelião se ele quisesse. Não, mas não foi isso que ele fez. Ele percebeu que os sinais atraiu as pessoas. Se tem muitas pessoas, o que Cristo está fazendo? Ensinando, revelando quem ele era. E esse é a vida da igreja. Se a igreja tem sinais, a igreja tem sinais simplesmente com esse fim, de revelar Cristo, de mostrar Cristo. Não revelar Cristo no sinal, revelar a Cristo no ensino. O sinal é para atrair as pessoas, mas o ensino de Cristo, para que as pessoas não o busquem pelos sinais, porque aí elas nunca vão nascer de novo. Aí diz assim, no verso 43, respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Jesus sabia, né? Começaram a murmurar. Não façam isso, não murmurem. Aí Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Já é a terceira vez que Cristo está falando de ressurreição no último dia. E eles estão com a cabeça no maná e no pão que Cristo multiplicou,
que não traz ressurreição, que não tem vida eterna, e Cristo está querendo explicar para eles que o pão vivo tem vida eterna e ressurreição no último dia. E ele está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, só pode se achegar a Cristo aquele que é convencido pelo Pai de que Cristo é pão, água e ar, ou ar, pão e água, certo? As pessoas que vêm a Cristo por curas e por prosperidade, não é o Pai que está trazendo elas, porque essas pessoas estavam aqui diante de Cristo por curas, por prosperidade, por multiplicação dos pães, mas não era o Pai que tinha atraído elas. Então o Senhor está dizendo: não fiquem escandalizados, porque vocês não estão conseguindo me ver e entender. Vocês estão baseando a crença de vocês em mim como um homem que cura e um homem que prospera, mas eu sou muito mais que isso. Eu sou a ressurreição. Eu vou ressuscitar no último dia as pessoas. Eu sou a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a água. E aí Jesus continua. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Então veja que essas pessoas que estão aqui, o público de Jesus, por causa da multiplicação dos pães, eram pessoas ensinadas pelos fariseus. A lei, a religião, eram cheios de ego e cheios de mundanismo. E o Senhor está dizendo que os que vêm até o Senhor, que vão ser ressuscitados nos últimos dias, esses serão ensinados por Deus. O Senhor pode os ensinar. Ensinar o quê? Olha o que Jesus está ensinando aqui, que Ele é o pão, Ele é a água. O Senhor é alimento e bebida. O Senhor ensina as ovelhas que essas ovelhas devem se alimentar do pão vivo que é Cristo e beber da água viva que é Cristo. Ou seja, o alimento e a bebida dos salvos, dos nascidos de novo, não é sinais. Nós não nos alimentamos de sinais, sejam físicos ou financeiros, ainda que eles aconteçam conosco, e algumas vezes nós precisamos disso. Esses sinais não são motivo de crermos no Senhor. Nós cremos no Senhor pelo que o Senhor é, por Ele ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Então nós somos ensinados por Deus quanto a isso. E aí ele acrescenta assim: todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então o Senhor está dizendo: se você aprende com o Pai, você vem a mim, porque o Pai vai ensinar que a verdadeira comida sou eu, o Pai vai ensinar que a verdadeira bebida sou eu, o Pai vai ensinar que o verdadeiro oxigênio sou eu. Então, assim, todo aquele que o Pai, que ouve do Pai e aprende, vem a mim. O Senhor estava tentando ensinar essas pessoas estavam murmurando com o ensino, porque o que elas queriam? Elas queriam ouvir isso aqui: ah, vocês querem mais prosperidade? Então fechem os olhos, vocês vão receber mais prosperidade. Recebam prosperidade, recebam mais cura, e dariam mais prosperidade e cura. Mas o Senhor estava dizendo: não, agora vocês não estão precisando de prosperidade e de cura, vocês estão precisando de vida eterna, do pão vivo. Vocês estão precisando aprender, comer do Senhor, beber do Senhor, respirar do Senhor, certo? E aí o verso 46 diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é de Deus, este o tem visto. Nós ouvimos e aprendemos do Pai. A gente não vê o Pai, mas o Senhor vê o Pai. O Senhor está dizendo, né, ele está pisando em ovos aqui, porque a plateia dele não está conseguindo entender nada que ele está falando, né? Então ele vai dar esse versículo 46 uma explicação. Não que alguém tenha visto o Pai, ninguém viu o Pai, senão aquele que é de Deus, este o tem visto. Ou seja, só eu estou vendo o Pai, só Cristo vê o Pai, certo? E aí o versículo 47 diz assim: em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eles não estavam nem aí com vida eterna. Eles não estavam preocupados em absoluto com vida eterna. Para que vida eterna? Não tinha sentido vida eterna para eles. Eles tinham sido curados, eles tinham comido de graça. A prosperidade, a multiplicação. Eles encontram um homem que vai fazer tudo por nós e a gente vai viver bem. Ele vai tirar Roma do poder aí.
E ele vai ser o nosso rei, vai ser tudo melhor. E aí Jesus diz assim: não, eu não vim fazer com que a vida de vocês seja melhor aqui. Não é esse o meu propósito original, central, cabal. Não, isso aí é uma consequência do meu reino. Mas eu digo para vocês que se vocês creem em mim, vocês vão ter a vida eterna. Vocês vão ter vida eterna. Veja, meus irmãos, que Cristo usou todos aqueles sinais para falar de vida eterna e de ressurreição. Esse assunto hoje, ele não é legal. As igrejas não pregam esse assunto, porque não atrai pessoas e tira pessoas da igreja. Tem igreja que se a gente abrir a Bíblia e começar a ensinar, como eu estou explicando aqui do maná, ou se falar, abrir em Romanos, em Efésios, as pessoas vão embora. As pessoas não querem ouvir a palavra de Cristo, elas querem os sinais, não importa de quem está dando os sinais, porque esse povo aqui não estava se importando se Jesus era o Messias ou não, ou ele era um impostor, ou ele era alguém certo ou alguém errado. Eles queriam os sinais, eles queriam as curas e a prosperidade. E hoje as pessoas estão buscando a Deus nas igrejas evangélicas, elas não estão se importando se é Deus que está dando, se é Deus que está fazendo, elas estão querendo viver aquilo, os sinais. Se for o diabo que está dando, elas vão continuar ali, porque elas querem a precisão delas ali para aquele momento. Então o assunto de ressurreição do último dia, como Cristo por 3 vezes está falando aqui, e agora Cristo diz de vida eterna, se você crer você tem vida eterna, é um assunto recorrente hoje, porque tira as pessoas da igreja, né? As pessoas não conseguem ficar ouvindo de vida eterna. Então Jesus não está nem aí, essas pessoas vão todas embora. Essas pessoas que vieram buscar os sinais vão todas embora desapontadas com Cristo. E até os discípulos vão falar: mestre, estão indo tudo embora. E Jesus vai falar: vocês querem ir também? E Pedro vai falar: para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ou seja, esse discurso de ressurreição, de vida eterna, de Jesus como pão, de Jesus como água, ele é tão pesado, irmãos, para nós, humanos, cheios do mundo, da religião e do ego, que acaba tirando as pessoas. As pessoas, em vez de ficar vindo na igreja, elas vão deixar. Foi o que aconteceu com Cristo, e Cristo continuou falando. E Cristo de novo, mais uma vez, no versículo 48, ele diz assim, ó: eu sou o pão da vida. De novo ele foi muito claro. Agora, assim, como se fosse escrito hoje, né, com letras garrafais: eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Eu sou a vida eterna. Eu sou o alimento que vocês estão precisando. Vocês estão querendo o pão que perece, mas eu sou o pão que é vivo. Vocês estão querendo a água só, eu sou a água viva. E aí, olha só, 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Aquele maná era um tipo, era uma sombra. Eu sou a realidade. Eles comeram a sombra ali, né? E eles morreram porque era só um símbolo. Estavam comendo um símbolo da realidade. Então eles morreram. Mas eu sou o pão da vida. Olha só. E aí diz assim, versículo 50: este é o pão que desce do céu. Então veja, o maná verdadeiro que é Cristo, ele não desceu só do céu. Ele desce, ele está descendo a todo tempo. Então o maná lá do povo de Israel, ele descia pela manhã, certo? Tinha um horário marcado, uma vez por dia. Olha o que ele está dizendo aqui: este é o pão que desce do céu. Esse pão está descendo a todo tempo do céu. O céu está aberto para nós. No batismo de Jesus, o céu se abriu e desde então o céu está aberto. Não tem uma hora certa para o maná hoje, para o alimento, para o sustento. Cristo é o nosso alimento diário, contínuo, a todo o tempo. Ou seja, olha só, este é o pão que desce, não o pão que desceu. O pão que ainda está descendo a todo tempo, para que o que dele comer não morra. Então Jesus está dizendo, né, que eles comeram o maná lá no deserto e morreram, né? Mas aí, quem comer desse pão vivo não vai morrer. Jesus falou isso para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós não vamos morrer, nós só vamos sair do corpo, porque nós já comemos o pão vivo, nós já temos vida eterna. Então Jesus está dizendo assim: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Nós não precisamos ter medo da morte, porque nós não vamos morrer, nós já recebemos vida em Cristo Jesus. E aí, de novo, no versículo 51, Jesus vai dizer assim, né? No versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu. Agora Jesus foi mais claro ainda. Os judeus estavam doidos que ele estava falando isso, né? No versículo 41 está escrito assim, ó: murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus fala: não vou falar mais isso não, né? Que atrapalhou, incomodou eles. Não, Jesus no 51 começa de novo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tudo que eles odiaram, a frase mais odiada foi a frase que Jesus falou de novo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Glória a Deus por comermos desse pão. Nós não podemos ver Cristo, meus irmãos, como operador de sinais, como curandeiro, como libertador, como advogado, como juiz. Nós precisamos ver o Senhor como comida. É isso que ele está dizendo aqui: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, o Senhor está dizendo: eu sou o alimento, comam de mim, se alimentem de mim, viverá para sempre. Ou seja, não vamos mais morrer. Olha o sermão do Senhor aqui para 15 mil pessoas que estão procurando curas e prosperidade: eu ressuscitarei no último dia por 3 vezes. Vida eterna. Se você comer, você vai viver para sempre. Vida eterna. Eu sou o pão. Vocês não estão precisando de sinais, vocês estão precisando de mim. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então vejam que ele já está falando aqui que o pão é a carne, já vai ligar na ceia. Meu Deus, irmãos, aqui é suficiente para nós, né? Até aqui, para nós entendermos que Cristo é alimento, que nós precisamos ver Cristo como alimento. Qual é a maneira adequada de ver Cristo? A maneira adequada de ver Cristo é vê-lo como pão, como alimento, é ver água como bebida e é ver como ar, respiração. Não como receba prosperidade, receba cura. Não é como curador nem como próximo, alguém que nos prospera. Isso é consequência. Isso é maravilhoso também, mas não deve ser o motivo. Isso, o Senhor sendo o pão, sendo a água e sendo o ar, não tira a provisão, a prosperidade e a cura de nós. Ao contrário, pense, se você comer do Senhor e beber da água que é o Senhor, você vai ter muito mais saúde, porque o Senhor é saúde, o Senhor é vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para ter uma vida e vida com abundância. Então, se a gente come o Senhor como pão vivo, se a gente bebe o Senhor como água viva, se a gente respira o Senhor como o ar da vida, nós vamos ter muito mais saúde. E se a gente vive o Senhor como pão, se a gente vive o Senhor como água e como ar, nós vamos ter muito mais prosperidade, muito mais do que se houvesse o sinal. Nós não fomos chamados para viver de sinais, nós fomos chamados para viver de provisão. Nós não fomos chamados para viver de cura, nós fomos chamados para viver de saúde. Para isso a gente precisa ver o Senhor como esse pão vivo, esse maná que desce. O maná está descendo agora, a todo tempo sobre nós. Não é como lá no povo de Israel nos 40 anos, que descia de segunda, de domingo a sexta-feira, e depois, né, do sábado não caía, e caía pela manhã apenas. Não, ele desce, ele está descendo a todo tempo. Então, para a gente concluir essa parte do maná, né, é muito importante que a gente conclua, né? E essa palavra aqui é a palavra de conclusão a respeito do maná, né? Esse vídeo, certo? E aqui, olha só, em Hebreus vai falar, né? No 9:4. Quero voltar em Hebreus de novo, 9:4. 9:3 diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo chamado de o Santo dos Santos. É o que nós estamos estudando, que tinha dentro do Santo dos Santos, que é a arca, né? Dentro da arca
que tinha o incensário de ouro, né? E a arca da aliança, toda revestida de ouro. Nela estava um vaso de ouro que continha o maná. Então veja, na arca continha um vaso de ouro, certo? A gente já viu que a arca aponta para o Senhor encarnado. A gente já viu que esse maná aponta para o Senhor como suprimento, certo? E a gente viu que esse maná aqui estava num vaso de ouro, certo? É um vaso de ouro, não é qualquer coisa de prata, de bronze. É ouro, porque o ouro fala de realeza, o ouro fala de vida e de caráter do Senhor, fala de glória. O ouro aponta para a glória, para a vida e para o caráter, certo? É isso que aponta o ouro. Então esse maná, ele estava num vaso de ouro. Esse vaso de ouro, apontando para Cristo, é o coração do Senhor. O coração do Senhor é um vaso de ouro, porque o coração do Senhor é um coração que exibe, que emana, que revela a vida, o caráter e a glória de Deus. Então, dentro do coração do Senhor tinha o maná, tinha as palavras de vida eterna. Foi o que no João, aqui nesse capítulo 6, no 63, Jesus fala assim: as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Ou seja, as palavras que saem desse pote de ouro é o maná. Esse maná é espírito e vida. Então, por isso que até o pote de ouro está apontando para o coração do Senhor. Até ter um pote de ouro ali dentro da arca. A arca é a pessoa de Cristo, o pote de ouro é o coração, e dentro do coração tem a palavra. A gente vê no Salmo 119, 11, né? O salmista escrevendo: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Então, Cristo é o cumprimento desse salmo completo, né? Ele tinha um coração de ouro, um coração que tem a vida, que tem o caráter e que tem a glória de Deus. E através da vida, do caráter e da glória de Deus, ele exala, emana, fala, proclama o maná, espírito e vida, palavras de vida. A boca fala o que o coração está cheio. Foi o que o próprio Cristo disse, né? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então, o coração de Cristo é um coração que é um coração de ouro, vida, caráter e glória de Deus. E dentro do coração de Cristo tem a palavra, o maná. Então, por isso, quando Cristo falava, as pessoas diziam assim: nunca ninguém falou como esse homem. Foram prender Jesus os soldados, e os soldados: cadê o homem? Vocês não prenderam? E aí os soldados disseram: nunca ninguém falou como esse homem. Então, as pessoas diziam: ele não fala como os fariseus, certo? Eram palavras de vida eterna. O próprio Pedro, aqui em João capítulo 6, ele fala, tá falando tanto do maná, né, como palavra, esse João 6, que quando Jesus diz: se vocês quiserem ir embora, porque o discurso de falar que ele é o pão, que é a carne, né, que ele desceu do céu, foi muito pesado para aquelas pessoas que foram buscar sinais. E então as pessoas foram embora, elas não continuaram ali, elas abandonaram, os discípulos abandonaram o Senhor. E aí os discípulos de Cristo falaram: Senhor, eles estão indo embora. E aí Jesus, uma dureza muito grande, disse assim: se vocês quiserem ir embora, podem ir também. Daí Pedro falou: para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se só o Senhor tem um maná eterno, eu sou o pão vivo. Se só o Senhor tem um coração de ouro, nenhum ser humano tem um coração de ouro. Todo ser humano tem coração de pedra, não é? É o que a Bíblia diz. Eu vou trocar o coração de pedra para um coração de carne. Ou de carne. Quando nasceu de novo, a Bíblia chama de coração de carne. Quando não nasceu de novo, é um filho de Adão, um filho do mundo, é chamado de coração de pedra. Agora o Senhor, ele tem o coração de ouro. É o coração que exibe a glória de Deus, é o coração que revela a vida de Deus, é um coração que contém o caráter de Deus. Então as palavras que saem desse coração, que externam-se pela boca, porque a boca fala que o coração está cheio, são palavras de vida eterna, são palavras que são espírito e vida. Então por isso, meus irmãos, está dizendo aqui em Hebreus 9, eu quero ler de novo 4, até isso tem um significado, falando que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, toda revestida de ouro. Nela estava um vaso de ouro, é o coração do Senhor, que continha o maná.
E o maná, que é essa palavra de vida eterna, o verdadeira maná é vida eterna, é a palavra que sai da boca de Cristo, é a palavra do Senhor, é o que sai da arca, é o que sai por entre o propiciatório. Mas, meu Deus, como aponta, né, o maná para Cristo, e a gente ouvir Cristo, a gente está ouvindo palavras que estão num coração de ouro, um coração que tem glória, vida de Deus e caráter de Deus. São palavras de vida eterna. Por isso que quando a gente ouve o Senhor, a gente se enche do Senhor. São palavras de vida eterna. O que Cristo falou? Quem comer desse pão, quem comer dessa palavra, porque o maná hoje para nós é a palavra de Deus, está descendo a todo tempo, tem vida eterna. Então em Apocalipse, né, no capítulo de número 2, no verso de número 17, o Senhor está falando com a igreja de Pérgamo. O Senhor está elogiando essa igreja porque eles estavam num lugar que tinha o trono de Satanás, né, que era uma sede do demônio, Pérgamo. E eles tinham conservado o nome do Senhor, né, aqui na carta de Apocalipse, na terceira carta, né, primeiro foi para Éfeso, depois para Esmirna, e segundo foi para Pérgamo, e eles tinham resistido e eles tinham guardado a fé, eles tinham conservado o nome. Tinha até tido morte por causa do nome do Senhor ali, né? Porque Satanás, ele tinha um domínio muito grande sobre essa cidade. E o Senhor está falando, elogiando eles sobre a força que eles tiveram, né? E o Senhor tinha também algumas coisinhas contra eles, que eles tinham ali os que seguiam a doutrina de Balaão, né? E outras coisas mais. Né, os doutrinas dos Nicolaítas, ou seja, é uma igreja um pouco mundana essa de Pérgamo, né? E o Senhor manda eles se arrepender, certo? Porque senão o Senhor ia vir com a palavra e ia disciplinar eles. E aí no versículo 17 a gente vê nas 7 cartas um galardão para aqueles que vencer, né? Nas 7 igrejas. O galardão de Pérgamo, um dos galardões é o seguinte, ó. Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer o que? O mundo, né? A batalha espiritual. O Senhor está falando com a igreja de Pérgamo, que vivia a batalha espiritual muito grande, mundanismo, doutrinas, né, de heresias. E com a igreja de hoje, nós estamos vivendo quase a mesma coisa, né? Darei de comer do maná escondido. O maná escondido. Então o maná era dado todos os dias por 40 anos. Pela manhã eles podiam ir lá colher, pegar o maná, levar para dentro de casa. Então não era escondido, era muito claro, era muito evidente, certo? Tem a aparência dele, nós estudamos a aparência dele, o gosto dele, tá tudo muito revelado. Mas aí o Senhor está dizendo aqui que ao que vencer, o Senhor vai conceder que coma do maná que está escondido. Ou seja, então tinha um maná que foi escondido. Qual que é o maná que foi escondido? Foi o que Moisés pegou lá, né? Quando o Senhor deu ordem a Moisés, põe num vaso. Lá em Êxodo não fala que o vaso era de ouro. Só que agora o escritor de Hebreus está dizendo que o vaso é de ouro. Coloca o maná dentro desse vaso, coloca dentro da arca e deixa ali. E tampa, com a tampa do propiciatório. Então se tornou um maná escondido. Então o maná escondido não é um maná que caía todos os dias. O maná escondido é um maná que foi colocado dentro da arca, certo? Para memória, para memorial, para mostrar como Deus sustentou aquele povo 40 anos ali no Egito. E agora Deus está fazendo a promessa aqui para o novo céu e a nova terra, que no novo céu e na nova terra, o que vencer na eternidade vai comer desse pão escondido. Então o Senhor está dizendo que, porque olha, que esse pão escondido, né, aponta para Cristo, coração de Cristo, a palavra de Cristo, né, dentro do coração de Cristo, a arca, o vaso, o coração, dentro do coração a palavra, que é o maná. Esse é o maná escondido, certo? Esse maná escondido vai ser dado para a gente comer, né, na eternidade. Então esse maná, ele não está sujeito ao tempo, como o maná que se não colhesse antes do sol nascer, ele se derretia.
certo? Então era um maná provisório que as pessoas comiam e acabaram morrendo. Agora esse maná escondido é o maná que está dentro de Cristo, está dentro da eternidade. Então está dizendo aqui que nós vamos comer um fruto de eternidade. O fruto escondido são palavras de eternidade, são códigos de eternidade. É um pão, porque o maná era um pão, foi chamado de pão, que tem o poder de eternidade e tem códigos de eternidade. São palavras que pessoas normais não vão poder provar e que nós não estamos provando hoje ainda, porque é o maná que está escondido. E esse maná que está escondido na arca, que é a arca realmente, que é a original. A que Moisés fez é uma réplica, e lá dentro da original também tem um maná. Esse maná está escondido lá, e esse maná, de maneira extraordinária, vai ser dada para os vencedores, ou seja, nós vamos comer o maná original, com vida eterna, original, com códigos eternos, com sabor eterno, com segredos eternos para a glória de Deus. Essa é a promessa do Senhor para nós, meus irmãos. E aqui com o maná escondido, que são palavras de eternidade que nós nem imaginamos o que seja. Sabemos que tem eternidade nesse maná, está reservado dentro da verdadeira arca, né, que está no céu, e é apontamento para Cristo como o Pai da eternidade. Nós vamos comer de comidas extraordinárias. Alguém disse: no céu não vai ter picanha? Meu Deus, nós vamos comer coisas muito melhores, mais saborosas, mais extraordinárias, que vão gerar muito mais sensações, gosto, paladar e vida do que qualquer comida que possamos comer aqui. Que eu possa, que você possa, que possamos ser esses vencedores aqui para provar desse maná que está escondido, que ainda ninguém provou, mas nós provaremos na eternidade. O Evangelho é vida, meus irmãos.